Já estamos de volta com o seu estilo de vida, ainda conversando sobre a nossa respiração. E nós recebemos uma pergunta de um telespectador que é o seguinte: sou muito rouca, isso tem a ver com a respiração? Pode ser que sim, pode ser que não. Dependendo da causa da rouquidão, por exemplo, se você utiliza a voz profissionalmente, a rouquidão pode ter aparecido por uma técnica errada, uma técnica deficiente. Ou seja, um problema de respiração, uma falta de técnica respiratória pode me gerar um problema vocal, ou seja, uma rouquidão e até problemas mais sérios. O que a gente pode conversar sobre a pessoa que é gaga? Você falou que também influencia, a respiração dessa pessoa também influencia quando ela tenta disfarçar a questão da gagueira, né? Sim. A pessoa com gagueira, ela tem aquela gagueira, tem os bloqueios, tem as interrupções e instintamente ela tenta não passar essa gagueira, ela tenta fugir disso. Então qual é o objetivo? O pensamento dela: eu vou fugir, vou terminar logo essa frase para ninguém perceber que eu errei, ou para ninguém perceber que eu gaguejei. E ele acaba acelerando, ou seja, respira mais rápido e fala mais rápido. E isso interfere, ou seja, os pontos articulatórios, que as letras, as consoantes, todas as palavras, ele não fala pausadamente, tenta falar mais rápido, com o objetivo de terminar, trava, bloqueia e engata ali. Aí dá aquela frustração, ele prende a respiração e aí gera outros problemas, a pessoa começa a frustrar e leva à dificuldade dele. A gente pode conversar também, inclusive, sobre o choro. Normalmente, quando a gente chora muito, parece que às vezes perde o fôlego, né? E tem até aquela respiração um pouco desesperada, como se você tivesse agoniado. A gente utiliza esse termo popularmente, como se você não fosse conseguir voltar. Por que isso acontece? O choro, como falei, totalmente ligado à respiração. Não só o choro, como o soluço. Muitos perguntam, por que o soluço ocorre? O soluço, fugindo um pouco da tua pergunta, mas eu vou já voltar, é a dilatação do estômago. Então, como o diafragma, que é o músculo principal da respiração, está logo em cima do estômago, uma dilatação do estômago dá uma desregulagem no diafragma. E nisso ele não sabe se vai, se volta, se contrai, se relaxa, e isso afeta na respiração e gera o soluço. O choro da mesma forma. Como eu vou aumentando aquele ciclo, às vezes eu respiro mais do que choro. Às vezes me engasgo. Muita criança a gente vê que quando está chorando se engasga, começa a tossir. E como toda respiração, o fato da respiração ser um ato biológico, chega um ponto que a criança cansa. Todo mundo percebeu quando a criança chora, deixa ela chorar. Chega um ponto que ela cansa. A respiração, não que fadigue, mas ela cansa, ou seja, ela vai sair daquele estado de tensão, aquele estado de agitação, começa a baixar a frequência respiratória, a frequência circulatória, ela para, respira. Às vezes ela não quer parar, ela se engasga, ela começa a tossir e volta a chorar de novo. Então, totalmente ligado com a respiração. Bom dia. Quais os malefícios de se respirar pela boca? É a Dayana do São Geraldo. Inclusive, existe mesmo essa diferença, né? Da gente respirar pela boca e respirar pelo nariz. O que é certo e o que não é? Eu costumo dizer que Deus foi tão perfeito que se fosse para respirar pela boca, ele não teria feito o nariz. Mas o nariz, ele é perfeito para certas situações. O nariz, ele tem 3 funções na nossa respiração, o que na boca não tem. Quando respiramos pela boca, diferente do nariz, no nariz o ar passa a ser filtrado, aquecido e umedecido. Todos nós temos os pelinhos no nariz, que conhecemos como vibriças, são os nomes desses pelos. Eles agem como uma tela, então são a primeira barreira do nosso organismo para filtrar esse ar. Pequenas partículas são retidas naqueles pelos. Logo atrás temos o que a gente chama de fossas nasais. Nessas fossas nasais são estruturas que elas estreitam a passagem do ar, para que esse ar, ao passar nessa região que é altamente vascularizada, esse ar seja aquecido. Para ele não chegar no nosso pulmão frio, por exemplo, um ar do ar-condicionado, ele não chega no nosso pulmão gelado, na temperatura que saiu. Assim como, ao passar, ele é umedecido, para não chegar um ar seco. Quando eu respiro pela boca, esse ar não é filtrado. Então eu estou propício a respirar todo tipo de impureza, assim como eu respiro um ar seco, porque ele não é
não é umedecido, por isso que quando a gente respira pela boca, nós sentimos a boca seca. E também ele não é aquecido, porque ele não tem essas estruturas que servem para aquecer esse ar. Então o ar chega no nosso pulmão gelado. E isso vai ter problema, por exemplo, se eu vou usar a voz profissionalmente, se eu for usar a voz por uma demanda longa, eu vou ter dificuldade. Eu vou ter um ressecamento da minha mucosa laríngea, por causa do ar seco, e vou ter aquele ar gelado. Então não vou ter o desempenho propício para usar a minha voz da forma que eu desejo. Eu faço muito pigarro porque tenho muita coceira na garganta. Isso é ruim, é o Luiz lá do Aleixo. O pigarro, ele é uma situação que necessita de uma avaliação, porque ele pode ser causado por diversas formas. O que seria o pigarro? O pigarro, ele é nada mais do que quando a gente vibra uma prega vocal na outra, porque sentimos uma água, sentimos alguma coceira, sentimos alguma coisa incomodando ali. Então o pigarro é uma forma de tirar aquilo ali, arranhamos a garganta. Mas muitos têm o pigarro como um vício, como um hábito. Então muitos têm aquele hábito de... Às vezes não tem nada na garganta, mas a pessoa adquire aquele hábito, leva como um hábito. Pode ser, se a pessoa tem um problema vocal, ela pode ter esse hábito também, mas devido ao problema vocal que gera aumento da mucosa, que dá esse desconforto nela e ela necessita tirar isso. Então o pigarro necessita de uma avaliação para ver a sua causa. A Ana Cláudia, lá do centro, quer saber se a respiração tem a ver com a voz dela ser muito nasal. A respiração, não principalmente, mas o foco ressonantal. O ar, quando ele vem dos nossos pulmões, ele passa pelas cordas vocais, conhecidas, né? As pregas vocais. Ela vibra e produz o som. Só que esse som ele é modificado no que a gente chama de ressonador, nas cavidades, na boca, na cavidade do nariz, atrás do nariz, na faringe, na laringe. E esse som, quando a pessoa tem uma voz muito nasal, quer dizer que esse som está ressoando muito na região do nariz. É o que muitos, aquela voz bem nasal. O ar passa para lá, ressoa lá e a pessoa tem essa voz nasal. Então é tudo uma questão já de ressonância, de onde esse ar, para onde esse ar está indo. Em relação ao sono, o sono também pode interferir no nosso processo de respiração? Sim, na verdade, a nossa respiração durante o sono é outra. O tipo de respiração durante o sono, pouca gente percebe, mas se você deitar e relaxar, a nossa respiração é do tipo diafragmático. Se você deitar e prestar atenção na região da barriga, ela sobe e desce. A mesma respiração do bebê ao nascer. Só que a gente acorda, sai daquele estado de repouso, daquele relaxamento, vamos para a atividade do dia a dia e automaticamente instalamos outro tipo de respiração. Tanto que quando vamos dormir, a nossa respiração é mais lenta, nosso ciclo respiratório é mais lento, uma respiração mais profunda e uma expiração mais profunda também. Pensando nisso, existe uma posição correta para a gente dormir? Não, a posição vai do conforto da pessoa. Onde a pessoa sente-se confortável é a posição ideal, ao meu ver, como fonoaudiólogo relacionado à respiração. Mas a nossa respiração está muito influenciada com a nossa forma de dormir. Se eu deitar, só que estiver pensando em problemas, estiver pensando na minha vida corriqueira, eu não vou conseguir baixar a minha frequência circulatória porque eu não vou conseguir mudar a minha frequência respiratória e não vou conseguir relaxar o suficiente. Acaba que eu não vou conseguir ter um sono proveitoso e isso vai me interferir na minha vida diária, com certeza. Eu vou pedir para a nossa produção colocar um vídeo que nós temos aí de alguns exercícios respiratórios para a gente fazer algum comentário em relação a isso, né? O que a gente pode dizer, para que servem esses exercícios e talvez a pessoa que esteja em casa consiga fazer esses exercícios mesmo sem ir ao fono toda semana, né? O primeiro, o que a gente pode dizer dele, doutor? Está ali na nossa tela. Esse vídeo, o que vocês estão vendo mexendo de baixo é a respiração que a gente chama de diafragmática ou costal diafragmática, muito usada nos cantores, onde o diafragma, que é esse músculo embaixo dos pulmões, ele contrai descendo, fazendo com que esse pulmão tenha mais espaço para se expandir. Ou seja, a pessoa consegue inspirar o máximo de ar possível. No caso do cantor, que existe esse nome costal diafragmática, não só o diafragma desce, mas as costelas abrem. Então eu abaixo, a barriga incha
as costelas abrem um pouco para fora para que o pulmão consiga expandir ao máximo e eu consiga inspirar o máximo de ar possível. Até porque, no caso, a pessoa teria mais fôlego, né? Na nossa certeza. linguagem popular, Isso. você adquiria mais capacidade de fôlego. E conseguiria manter esse fôlego por mais tempo. No caso de um cantor, ele conseguiria fazer um fraseado musical sem respirar por um tempo. No caso, um nadador, já é diferente. Ele precisa trocar naquele momento que ele tira a cabeça, ele tem que respirar rápido. Essa respiração vai demorar muito para ele botar esse ar para fora. Aí é outro tipo respiratório. Aquela brincadeira que as crianças fazem, por exemplo, dentro da água, quando estão dentro da piscina. Vamos ver quanto tempo a gente consegue ficar sem respirar. Quem mais consegue, quem ganha, né? Isso pode ser prejudicial ou é quase que um treinamento também para quem precisa desse fôlego? Como foco principal, age como treinamento. Exercícios são feitos assim. Por exemplo, pegamos fonemas, por exemplo, o S. Muitos exercícios no fono utilizamos o S. A pessoa inspira profundamente, depois de instalar o tipo correto, dependendo do objetivo dela, e pedimos para ela produzir o som do S, aquele som. Só que o nosso objetivo é fazer com que ela controle essa saída, ou seja, com que esse som dure bastante tempo. Nada mais é do que quando ela entra na piscina. A única diferença é que ela vai estar retendo esse ar, não podendo esquecer de que ela não pode reter ao máximo. Bom dia, me chamo Ivanice, aqui do Aleixo. A pergunta para o fono é: meu pai é cardíaco e sente muita falta de ar, respira com dificuldade, um acompanhamento com o fono ajudaria? No caso, como ele tem um problema cardíaco, essa respiração, essa dificuldade respiratória é como consequência o problema cardíaco. Como eu falei, o sistema circulatório está totalmente ligado ao sistema respiratório. Porque no sistema respiratório, mais precisamente nos alvéolos, lá no pulmão, é onde ocorre a hematose, a troca gasosa, onde o organismo vai colocar para fora o CO2, o dióxido de carbono, produzido no metabolismo celular e vai captar esse oxigênio. Mas se a pessoa tem uma dificuldade circulatória, um problema circulatório, ela vai ter uma dificuldade na captação desse oxigênio e provavelmente pode ter uma dificuldade respiratória. Quem tem problema respiratório pode viajar de avião? Com certeza. Está liberado. Oi, bom dia. Eu estava internada no hospital. Como eu faço para respirar melhor? A pessoa, dependendo da situação, a pessoa quando está internada no hospital, se ela não teve nenhuma alteração respiratória, ou seja, não foi colocado nenhum tipo de aparelho, apenas o tempo e exercícios respiratórios básicos que a gente conhece como respirar profundamente o máximo e soltar o ar, é o ideal para restabelecer aquilo. Afinal, qual a respiração normal, ou seja, adequada para se respirar sendo uma pessoa normal? É o Júnior Jober da Compensa. Como eu falei, a respiração não tem um tipo normal ou um tipo correto. Depende do meu objetivo com essa respiração. Se eu vou falar, geralmente durante o nosso dia a dia, usamos a respiração diafragmática, como exemplificou no vídeo. Só que somente a barriga cresce, porque eu preciso de uma quantidade de ar para falar. Eu não necessito do tipo respiratório costal diafragmático, como eu falei, que só um cantor necessita, porque a nossa frase geralmente é curta. Inspiramos em 4 segundos, expiramos em 2 segundos para falar. Durante o nosso dia a dia, para falar, esses valores alteram. A respiração tem que ser um pouquinho mais rápida, não tanta quanto no canto. Respiração pelo nariz, para que o ar seja aquecido, filtrado e umedecido, para poder completar a minha frase e transmitir a mensagem da forma ideal ou como eu quero para a pessoa. Me chamo Bruno, moro na Compensa e tenho uma dúvida. Quando eu respiro em ar-condicionado, bebo refrigerante, tomo qualquer bebida gelada, no outro dia acordo tossindo muito, com sintomas parecidos com a gripe. Tem alguma coisa errada com o meu sistema respiratório ou pode ser uma simples alergia? Provavelmente não. Como ele falou na pergunta, refrigerante e ar-condicionado, se ele utiliza a voz profissionalmente, isso afeta a voz. Não é necessariamente a respiração. Mas, por exemplo, o ar-condicionado ele vai ressecar a mucosa, então eu vou ter um ressecamento, uma dificuldade para falar. O refrigerante gasificado, ele vai trazer para mim uma dificuldade devido aos gases. Então, não necessariamente é respiratório. Pode ser uma dificuldade na minha voz. Mas isso, parando ou cortando ou evitando isso, se eu for usar, não tem problema nenhum. Oi, bom dia.
Trabalho com artesanato há 11 anos, as tintas que uso não são tóxicas. Isso pode danificar meu pulmão? É o Tomé Ferreira de Humaitá. Acredito que não, devido como o fato de não ser tóxica não afeta a saúde. Porém, às vezes, o odor da tinta pode ser muito forte. A pessoa, como cada organismo é diferente de um para o outro, a pessoa pode ter sensibilidade a certos odores. Então, ela pode ter uma crise alérgica momentânea, um espirro, uma tosse, mas passa depois que fica ausente daquele cheiro, daquele agente agressivo que estava entrando naquele momento. Sobre quais outros tipos de respiração a gente pode falar além da respiração para o canto? Temos a respiração muito usada em atletas, principalmente os nadadores. Aquela respiração superior, onde eu respiro e quem sobe é o meu ombro. A quantidade de ar é pouca, mas ele sai mais rápido. É muito similar quando a gente pega um buquê de flor e inspira. O ar entra pelo nariz, enche a parte superior do meu tórax. Esse é o tipo que a gente chama de superior ou clavicular. Temos a diafragmática, que é aquela na qual só a minha região da barriga cresce. É geralmente a respiração que utilizamos quando estamos relaxados ou dormindo. É a respiração que geralmente usamos quando estamos falando durante o dia a dia. E a outra respiração que é a voltada para o canto. Oi, bom dia. Tenho as vias nasais sempre congestionadas e dependo sempre do Sorine. Queria saber se de fato o uso contínuo disso faz mal. Ele pode viciar. O Sorine, muitos dizem que ele pode trazer um vício, porque você sente que toda vez necessita. Então, toda vez eu vou colocar aquele remédio, aquele medicamento no meu nariz com a intenção de aliviar. Às vezes eu nem necessito, mas eu uso aquele aparelho, eu uso aquele remédio, eu uso o Sorine, como você falou, com o objetivo de aliviar. Ele pode trazer essa dependência, entre aspas. Esse nosso telespectador se chama Israel Eduardo. Ele pediu pra gente dizer o nome dele, se identificou depois, então espero que a sua pergunta tenha sido respondida. E além disso, nós temos o Arlen também da Alvorada que diz assim: olá, quem tem o maxilar mal posicionado prejudica a respiração? Tenho indicação médica para fazer cirurgia? Provavelmente não. Voltada à fonoaudiologia, não necessariamente. A posição do maxilar vai interferir na mastigação, que é uma área nossa, uma área que trabalhamos na mastigação, talvez na deglutição, mas na respiração acredito que não. Se não tem nenhuma obstrução a nível nasal, laríngeo, todo do trato respiratório, provavelmente não. Muito obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos. E eu deixo espaço para você dizer aí para a população, deixar um alerta, ou então informar com alguma coisa que você queira que a gente não tenha falado aqui na nossa entrevista. Então, sou fonoaudiólogo, trabalhamos com a comunicação humana e seus distúrbios. Comuns foram citados aqui a voz, a fala, a gagueira. Muitos conhecem como as crianças de língua presa. Então, fica o adendo. Necessitando de um acompanhamento voltado para a comunicação humana, procure um fonoaudiólogo. Se você tem dificuldade para respirar, procure um médico. Se você tem uma rouquidão que persiste por mais de 2 semanas, procure um otorrinolaringologista ou um fonoaudiólogo para ele levar você a dar o esclarecimento devido e lhe encaminhar ao devido profissional. Muito obrigada. E para você que está em casa, continua com a gente, depois do intervalo a gente volta.